Olá, aluno! Vamos para a nossa aula teórica, como a gente prometeu. Então, até agora, a gente viu a base da matemática, onde a gente viu equação do primeiro e segundo grau e função de primeiro e segundo grau. Agora, a gente começa a entrar efetivamente na parte estatística. Então, a gente vai ter hoje, aqui nesse vídeo, alguns conceitos iniciais sobre estatística. E a primeira coisa que a gente coloca aqui, acho que você tem quase uma piada do que é estatística, onde a gente costuma dizer que, na verdade, há 3 mentiras no mundo. A mentira pequenininha, que não faz mal a ninguém, a mentira cabeluda, que faz mal, e a estatística. Por que a gente coloca que a estatística pode ser uma mentira? Porque através da estatística eu posso tirar informações que nem sempre são verdadeiras, tá? A gente consegue manipular ela. Por isso que saber fazer bem a estatística faz toda a nossa diferença. Mas o nosso conceito definitivo de estatística, ela só tem sentido se eu estiver dentro de um contexto e nos fornecer informações sobre fatos que podemos medir. Então, números por números só não quer dizer muita coisa, tá? Você tem que lembrar disso, eu preciso de um contexto. Então, a definição de estatística é a coleção de métodos que se preocupa com a organização, seja desde o planejamento do experimento, coleta, resumo, análise e interpretação dos dados para tomar uma decisão, tá? Então, a estatística ela não vem só como algo depois de você ter seus dados. Você começa a pensar na estatística desde o começo. E a primeira coisa que a gente vai falar é a definição de população e amostra. População é todos os elementos que eu tenho. A amostra é só uma parte. Vamos supor que eu quero analisar os alunos da Unopar Anhanguera Arapongas. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa e fizer com todos os alunos que nós temos, seria a nossa população. Só que muitas vezes é inviável, né? Então, porque é muito aluno e tudo mais. O que a gente faz? A gente vai pegar uma pequena amostra. Então, como mostra aqui no esquema, a minha amostra é uma parte da minha população, tá? Só que eu tenho que ter uma forma muito exata de como pegar essa amostra, que é o que a gente vai ver aqui nos meus slides, tá? Outras definições. O que é um parâmetro? Tá? É toda medida numérica utilizada para descrever a característica de uma população. Então, se eu quiser saber quantos alunos da Unopar Anhanguera Arapongas têm carro, vamos colocar assim. E se eu medir com toda a minha população, é um parâmetro, é um valor exato. Agora, se eu fizer essa mesma medida, só que com a minha amostra, a gente chama de estimativa, porque não é exato, né? Ela tem uma certa imprecisão aí, tá? Então, se eu fizer a pesquisa com 1.000 pessoas e 750, por exemplo, possuem computador, eu tenho uma estimativa. Agora, se eu pegar com todos os alunos da faculdade, como eu disse, é o parâmetro, tá? O processo de amostragem, ele faz com que eu tenha uma quantidade reduzida de números em relação à população. Então, eu não consigo muitas vezes analisar 1.000 pessoas. Então, eu tenho que pegar uma quantidade menor para facilitar a nossa estatística. Tá? Até porque, normalmente, esses cálculos estatísticos dependem de computadores e assim por diante. E se eu tiver uma quantidade muito grande de dados, vai ser difícil ter um computador comum. Eu precisaria de um supercomputador. Tá bom? E aí, a gente divide a estatística entre duas partes. A estatística descritiva, que a gente vai ver agora, e depois a estatística inferencial. Tá? Então, como diz aqui, estatística descritiva, aquela que vai descrever os dados que eu tiver. Tá? Então, eu vou organizar os dados em tabelas, em gráficos, e eu vou representar ela da forma mais fácil possível. Tá? Realmente é o que a gente vai começar os cálculos na próxima aula, que é fazer moda, mediana e média. A gente só consegue descrever os meus dados, eu não consigo tirar nenhuma informação deles. Diferente do que eu tenho da estatística inferencial, aonde eu vou conseguir dizer algo além dos meus dados, tá? Então eu faço alguns cálculos que eu consigo prever algumas coisas a partir dos meus dados. Então eu tenho esse seguinte esquema, né? Nossa população e a nossa amostra. Então, na estatística descritiva, eu vou ter consciência dos dados
e interpretações iniciais das relações entre eles. Enquanto a minha estatística inferencial, ele vai fazer uma estimação de quantidades desconhecidas, extrapolação dos resultados, teste de hipótese, que é o que a gente vai ver no segundo bimestre. Tá? Então lá a gente consegue ter certeza de eu tenho esses dados, eu consigo prever algumas coisas além do que só os dados que eu tenho. E aí a gente entra nesse processo de amostragem, que é como que eu defino a minha amostra, como organizá-la, tá? O que seria a amostragem? É como eu vou realizar a seleção dessas pessoas, por exemplo, aí da Unopar, tá? Então, eu tenho 1000 alunos e eu vou pegar 100. Como eu vou pegar esses 100 alunos, tá? Essa é a forma de amostragem. E dentro das amostragens eu tenho dois tipos. A amostragem não probabilística e a amostragem probabilística, tá? A amostragem não probabilística é um processo não muito confiável quando a gente faz na parte da estatística, porque elas podem não representar todas as pessoas que nós temos, tá? Então eu posso vamos dizer assim, se eu pegar uma não probabilística e eu pegar a turma de vocês, que tem aí em torno de 100 alunos, tá? E eu quiser representar que a turma de vocês representa toda a faculdade, não é exato, tá? Porque a gente tem diferenças de curso em curso e assim por diante. Agora, uma amostragem probabilística é aquela que realmente representa todo mundo. Então, se eu fosse fazer dentro da faculdade, eu ia pegar um pouquinho de aluno de cada curso e mesmo assim, dentro de cada curso, alguns alunos dentro de cada semestre, tá? De forma que eu tenha toda uma representação da minha faculdade. E aí vamos ver os tipos que nós temos, tá? Da não probabilística acidental, tá? Como o próprio nome diz, acontece por um acaso, tá? Um exemplo que eu gosto muito de dar é aqueles exemplos que tem, principalmente na porta da Renner, né? Hoje em dia já a maioria das lojas tiraram, mas tinha-se antes. O que você achou da sua compra? É só quem está passando ali que vai responder, tá? Ou quando fica uma pessoa na rua ali e pega quem está passando, vai representar só as pessoas que estão passando ali, não a população como um todo, tá? Então, ela não é considerada, não representa meus dados estatísticos. Agora, a não probabilística intencional, tá? Aonde eu vou ter um grupo específico que nós temos. Então, eu vou colocar um filtro para só daí eu ter, tá? Por exemplo, aqui o caso de pessoas que usam óculos, tá? Meu filtro para fazer essa amostragem é só as pessoas que usam óculos para ver o tipo de armação e não qualquer tipo de pessoa, tá? Então tem assim uma relação específica por cotas ou proporcionais, onde a gente pega a minha população, divide em umas certas porcentagens. Então, por exemplo, aqui dentro de uma escola, quantidade de alunos, de professores e coordenadores. E aí sim eu consigo, a partir dessa proporcionalidade, fazer uma amostra com a mesma proporção. Então, um exemplo que eu tenho aqui, uma população tem 36 homens para 12 mulheres, é o total que nós temos. Eu quero preparar uma amostra que tenha 20% dessas quantidades, da população inteira. Então, a gente calculou 20% de 36, 20% das 12 mulheres, que vai dar os 20% do meu total. Então, eu teria 7 homens para 3 mulheres, gerando 10 pessoas. Depois eu vou mandar o slide, vocês vão ver aqui que tem os 7 hominhos e as 3 mulheres específicas. Então, eu separo por essa parte, tá? O número de elementos sempre vai ser um valor inteiro. Eu não posso ter uma pessoa em meia, né? Então, a gente sempre arredonda, tá? Normalmente, a gente arredonda para mais para garantir os nossos dados estatísticos. E uma amostragem desproporcional é aquela, como o próprio nome diz, eu não levo em consideração a nossa proporcionalidade. Então, essa aqui é mais errada ainda. Então, por exemplo, aqui, as operadoras de celular e quanto que eu tenho de cada um, tá?
Se eu pegar simplesmente, eu quero fazer uma amostra de 90 pessoas e eu pegar 9 pessoas de cada um, tá errado, tá? 10 pessoas de cada um no caso. Por quê? Porque na primeira eu tenho muito mais e 10% dessas outras corresponde mais à metade. Então eu tenho que ter essa relação de proporcionalidade também. Aí das amostragens probabilísticas, eu vou ter a primeira, que é o que a gente chama de aleatória simples, tá? Que é o que a gente mais usa, é como se fosse um grande bingo. Então, eu coloco todos os meus dados em uma caixinha, hoje em dia tem programas que fazem isso, e eu vou sorteá-los de forma completamente aleatória. Então, eu não tenho nenhum viés de quem está passando ali na hora, nem nada do tipo. É completamente aleatório os meus dados. E esse sim a gente pode aplicar nas relações estatísticas. A próxima, as tabulares de números. Então, eu vou definir quantas pessoas eu quero fazer. E aí eu vou organizar os meus números de forma aleatoriamente, tá? Minhas amostras ou as pessoas que eu tenho para sortear aleatoriamente. Então, se eu tiver, por exemplo, nossa faculdade, vamos colocar que eu tenha 1000 pessoas. Eu vou numerar as pessoas de 1 a 1000 e colocar aqui de forma aleatória. E aí a gente tem programas já que nós temos, e aí ele vai fazer esse sorteio aleatório de quantas pessoas eu vou ter, tá? Mas isso já cai um pouco, porque como eu disse, a gente tem aplicativos já que fazem esse sorteio aleatório de forma muito melhor, tá? A parte sistemática aqui, então eu vou ter um intervalo aqui de 1 a k, tá? Mas lembrando que meus dados têm que estar de forma aleatória já, tá? E a parte estratificada é parecido com aquilo que a gente tinha lá na não probabilística, onde eu separo por quantidade. Só que depois da quantidade de pessoas que eu vou sortear aqui, eu sorteio dentro desses estratos aqui, por exemplo, entre homens e mulheres, aleatoriamente. Tá? Então, toda amostragem, para ser específica, ela tem que ser completamente aleatória. A gente não pode escolher as pessoas que irão fazer. Tá? Então, por exemplo, um caso que a gente tinha aqui de veículos de 2014. Se eu tenho essa quantidade de veículos para cada um dos nossos carros. Já calculei isso aqui em porcentagem, tá? Ou seja, quanto que representa essa quantidade de veículo em porcentagem. Vamos supor que eu quero pegar uma amostra de 400 veículos. Eu vou pegar esses 400 veículos e transformar em porcentagem, tá? Então, dos 400 vezes a minha porcentagem, que 20,4% posso transformar em decimal e multiplicar, ou fazer a porcentagem como vocês quiserem. Então, eu teria aqui 81,6 carros, que vai arredondar para 82, e assim por diante, tá? Então, como eu falei, não pode ter números decimais, então eu tenho aqui o valor da minha amostra, 32, 73, e assim que nós temos. No caso, ele passou para 401, a gente não queria 400. O que a gente faz para corrigir isso daqui? Tá? A gente vai tirar um valor que nós temos. Tá? Então, para corrigir, a gente vai retirar do primeiro, que é o que mais tem, para não ter tanta interferência. Em vez de ter 82 de palio, vai ter de 81, ok? E aí eu vou ter esse ajuste quando eu vou tirar do extrato de maior valor, para não ter grandes distorções do meu cálculo. E a última que nós temos é via conglomerado, tá? Aonde eu vou organizar isso? Por grupos, tá? E aí sim vai sorteá-los, tá? Não é tão utilizado. E aí a gente vai ter as nossas variáveis, tá? O que seria as nossas variáveis? É o que a gente está determinando. Então, essas variáveis é o que eu quero saber nessa pesquisa. As nossas variáveis eu vou dividir ela em duas partes. As variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Vamos lá, as variáveis qualitativas é que elas vão qualificar as nossas coisas. Ela não vai dar valores exatos, mas ela vai dizer uma qualidade.
Por exemplo, o sexo, se é feminino, masculino, tá? Se é grau de escolaridade, é uma qualidade. E o primeiro ano completo, ensino médio, é superior, isso é uma qualidade que nós temos, tá? Denominação racial, posso fazer uma entrevista, isso é uma qualitativa, tá? Eu tenho qualidades. Agora, quantitativas, eu vou dar valores. Por exemplo, idade. Idade é uma quantitativa, eu vou ter um valor, certo? Altura, peso, tudo isso eu tenho valores exatos, tá? E aí eu divido elas qualitativas entre nominais e ordinários e as quantitativas discretas e contínuas. As qualitativas nominais é que elas só têm um nome, tá? Então, feminino, masculino, não tem nenhum valor que eu possa atribuir. Não tem nenhum algo superior a outro. Enquanto as qualitativas ordinais, eu tenho uma sequência, que é o caso ali da escolaridade, tá? Aonde quem tem pré-escola está abaixo, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, eu tenho uma relação de hierarquia. Eu não consigo pôr uma ordem entre elas, enquanto as nominais não conseguem. Agora, nas quantitativas, eu vou ter as nossas quantitativas discretas, é aquela que só tem um único valor. Por exemplo, idade. A gente fala, eu tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 30, 40, 50 anos. Eu tenho um valor único, tá? A gente não fala que eu tenho 34 anos e 34,5 anos. A gente não conta, a gente conta por ano, certo? Por mais que no primeiro ano de vida, às vezes a gente comemora os meses que passam, mas é um mês exato, tá? Não é um valor contínuo, diferente nos contínuos que está aqui embaixo, atrás de mim aqui, que ali eu tenho algo contínuo. Por exemplo, peso. A pessoa pode pesar 55, 55,5, 55,7, 60, 72, 72,5. Eu tenho várias opções nesse meio tempo, tá? Então, aqui algumas definições, como eu falei. Os valores das qualitativas não podem ser determinados. E aí, nominais e ordinais. Nominais, por exemplo, a disciplina preferida da escola, o sexo. As ordinais, o grau de escolaridade. Depois você dá uma olhada no slide, assim, que tem tudo definido. As qualitativas, como eu falei, vai ser coisas que dá para quantificar. As discretas são valores bem definidos, enquanto pode ter qualquer um valor nas contínuas, tá? E aí qualquer número pode entrar nas contínuas. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de questionário que vocês podem fazer, tá? Isso para qualquer um dos cursos a gente pode fazer, tanto na área da psicologia, área de RH, tudo isso eu posso aplicar um questionário para as pessoas aqui. Então, eu tenho aqui 9 características. Por exemplo, definição de sexo é uma variável qualitativa, tá? No caso, qualitativa nominal, certo? Que é um ou é outro. Idade, em anos, tá? Altura, em metro, peso, em quilos, número de irmãos vivos. Você tem 1, 2, 3, 0, você não tem meio irmão, né? Fuma atualmente? É sim ou não, não tem outra opção, tá? Qual o grau de tolerância da fumaça? Número de horas que pratica exercício físico e qualidade da programação atual da Rede Globo. Então, vamos analisar nossas respostas, tá? Então, por exemplo, eu fiz análise para 30 pessoas. Então, o meu sexo, como a gente falou, é qualitativo nominal, porque ou é isso, é feminino ou masculino ali, não tem números para a gente pôr, não tem um superior ao outro. Idade, quantitativa, discreta, porque a pessoa tem 17, 18, 20, não existe meio termo. Altura é quantitativa, contínua, que eu posso ter diversos valores aqui, não são exatos. O peso, como ele pediu um valor exato em quilos, tá? Não pode ter vírgula. No caso, aqui ela é uma quantitativa discreta. Então, a pessoa tem 63, 85, 70, 68.
Ela não pediu vírgula qualquer coisa. Então, entra como discreta, tá? Se ele tivesse colocado vírgula qualquer coisa, o peso, então 30,5 kg, 70,2, poderia ser contínuo. Então, não existe uma definição. Existe o que você permitiu. Irmãos, quantitativa discreta, porque como eu falei, ou é 0, 1, 2, 3, 4, 5, não tem como ter meio irmão. Se fuma ou não, é uma qualitativa, uma qualidade, e não tem uma superior ou não, então é nominal. A tolerância a fumar, qualitativa, nominal, estou dando uma qualidade, também não tem superior. E exercícios, uma quantitativa discreta, 0, 1, 2, 3, quantos eles fazem. E esse gosto não da Rede Globo, no caso, também é qualitativo, tá? Então, eu tenho essas definições aí. Então, a gente viu todo o processo de amostragem e de variáveis, ok? Teremos mais um vídeo sobre gráficos. Assistam também. Até mais. Tchau, tchau.